Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, na antessala, na antevéspera de uma decisão que seguramente marcará a história contemporânea do nosso país, não há como nós fugirmos do debate objetivo em relação aos fatos que o nosso país está enfrentando. Até porque, senhor presidente, o que é a verdade? Aonde está a verdade? Porque a verdade, ela sempre tem mais de uma face. Ela tem a minha, ela tem a sua, mas ela tem a verdade. E a verdade, nesses casos, ela se impõe pela presença da Constituição Federal. Lembrando Rui Barbosa, fora da Constituição não há salvação. E por que não há salvação fora da Constituição? Porque a lei é um ato civilizatório. A lei protege os mais fracos dos mais fortes. A lei, senhor presidente, a lei é o limite. E o meu limite termina aonde começa o limite do meu semelhante. A lei é uma invenção dos homens para que em sociedade nós pudéssemos viver e viver com respeito aos nossos semelhantes, às regras sociais. Todos nós, eu já disse aqui em outras oportunidades, mas vou repetir, a todos nós o voto popular, o voto direto, a investidura, por óbvio, é uma pré-condição fundamental para o exercício de qualquer mandato em nome da sociedade. Aliás, mandato que não é propriedade particular de quem o exerce, não. Mandato é sempre uma delegação da sociedade por um tempo determinado. Mas o voto direto e popular, ele não é e nunca foi e nunca será um cheque em branco. O voto popular, ele não autoriza a transgressão. A legitimidade dos nossos mandatos é uma construção permanente e diária. Isso sim é que legitima não apenas os nossos mandatos, mas o exercício dos nossos mandatos. À luz, senhor presidente, do debate em relação ao impedimento da presidente da República, eu quero trazer aqui o ensinamento do ex-senador, figura que marcou a história do Rio Grande do Sul, do meu estimado senador Paulo Paim, mas não apenas a história do Rio Grande do Sul, a história desse próprio Senado, homem que teve uma vida devotada à liberdade de expressão, à democracia, senador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, saudoso senador e ministro Paulo Brossard. Homem de vida douta, digna, íntegra. É seguramente do jurista e senador Paulo Brossard a maior lição sobre a circunstância do impedimento de um presidente da República. A lição maior está no insuperável estudo O Impeachment, de Paulo Brossard, no qual o brilhante jurista e homem público, além de homem público, jurista, soube combinar as duas coisas ao longo da sua longa e impecável trajetória em favor da democracia brasileira. Paulo Brossard deixa claro que impeachment é um julgamento político proferido por uma corporação política em virtude de causas políticas ao cabo de processo político instaurado sob considerações
de conveniência política. Ou seja, para infrações políticas, um tribunal político, principalmente porque não é criminal, mas política, a pena aplicável, é disso que se trata. Assim define a Constituição Federal, no seu artigo 85, crime de responsabilidade por atentar contra a probidade administrativa, crime de responsabilidade por atentar contra as leis orçamentárias e, como consequência, mergulhar o nosso país numa mais absurda desorganização econômica com elevados reflexos sociais. Mas vai além o jurista Paulo Brossard. São os representantes do povo na Câmara dos Deputados que acusam. São também os representantes do povo no Senado que julgam. Ao Supremo Tribunal Federal pode caber apenas julgar posteriormente, se for o caso, o eventual crime cometido e aplicar, sim, sanção legal. Nada tem a ver com a decisão sobre o impeachment. Ora, senhor presidente, essas são palavras claras que precisam calar fundo, não apenas em nossos corações, para além das nossas emoções e das nossas paixões pessoais. Mas é preciso que a gente olhe para a realidade como ela é e como eu, convenientemente, a enxergo. Eu vou repetir, senhor presidente, as palavras do jurista Paulo Brossard. São os representantes do povo na Câmara dos Deputados que acusam. São também os representantes do Senado que julgam. Ao Supremo Tribunal Federal pode caber apenas julgar posteriormente, se for o caso, o eventual crime cometido e aplicar aí sim sanção legal que nada tem a ver com a decisão sobre o impeachment. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o artigo 86 da Constituição Federal consagra que, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E o impedimento da presidente Dilma está se dando por crime de responsabilidade. Ela violou as leis orçamentárias do nosso país. Ela atentou contra a probidade administrativa. Por isso ela está tendo o seu impedimento analisado pela Câmara dos Deputados. A Câmara não julga, a Câmara autoriza ou não o julgamento da presidente da República. Quem vai julgar, portanto, somos nós, senadores, que estamos aqui investidos dessa responsabilidade e deste mandato popular. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, à luz da Constituição, portanto, quem estará analisando e identificando se há ou não crimes somos nós. Somos nós que estaremos aqui como julgadores, analisando se há ou não crime. Do meu ponto de vista, ontem mesmo eu fiz aqui um largo discurso, enfrentando objetivamente de que golpe é crime de responsabilidade sem impeachment. Golpe é crime de responsabilidade que se arrasta para a impunidade. A impunidade que tem campeado em nosso Brasil. Mas além, senhor presidente, do artigo 85, eu quero trazer aqui uma outra questão muito importante relacionada à questão da presidente da República, qual seja, no seu parágrafo 1º do artigo 86 da Constituição Federal, o presidente ficará suspenso de suas funções
nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. E se houver autorização da Câmara Federal, e eu imagino que haverá, até porque, senhor presidente, ontem foi um dia derradeiro. Mais uma vez, o advogado-geral da União, que deveria estar defendendo os interesses da União e não defendendo os interesses daqueles que têm atentado contra a União, que têm vilipendiado contra o interesse público e o interesse da sociedade brasileira. Há uma confusão de valores absurdos nessa questão. Ora, a presidente da República atenta contra os valores da União e da República, e o advogado da União, o advogado da República, em lugar de defender a República e a União, defende exatamente quem as viola, no caso específico, a presidente da República. E da mesma forma que fez na comissão processante na Câmara, fez agora de manhã, muito menos como advogado e muito mais como militante apaixonado. Perfeito, é compreensível o seu papel, mas ontem foi de novo fragorosamente derrotado, porque se valendo de uma chicana, de um atalho, sequer foi reconhecida a sua legitimidade em fazer a defesa da sua constituinte perante suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não reconheceu nenhum desses atalhos, nenhuma dessas chicanas, dessas escaramuças tão comuns na prática e no dia a dia no campo do direito. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, não apenas definiu as chicanas que tentavam fazer o impedimento do afastamento da presidente Dilma, mas o Supremo, mais uma vez, deu um sinal, senador Álvaro Dias, de que o processo em curso, ele está obedecendo, sim, até aqui, tudo aquilo que preconiza a Constituição Federal. Eu não posso, senhor presidente, com todo respeito aos meus colegas, e respeito aqui não é privilégio algum, é uma pré-condição. A convivência civilizada e democrática impõe o respeito às opiniões diferentes. É assim na vida social e na vida civilizada, mas eu não posso admitir que um senador da República, investido do cargo e da função pública, possa afirmar que a democracia brasileira corre risco. Não, a democracia brasileira não corre risco. A democracia brasileira correria risco se as nossas instituições não estivessem funcionando, se a Polícia Federal não estivesse atuando com liberdade e autonomia como está, se o nosso judiciário não estivesse atuando como está, se o parlamento brasileiro não estivesse atuando como está, não. A nossa democracia não corre risco. A nossa democracia, ela está absolutamente orgânica, vive um momento delicado da vida nacional, mas é pela democracia que nós vamos encontrar um caminho para essa crise que nós estamos vivendo, e o caminho já está definido na Constituição Federal. Senhor presidente, não é possível admitir, até como retórica faz algum sentido, mas não é possível se admitir que haveria um golpe em curso em nosso país e o Supremo Tribunal Federal assistiria a tudo isso de forma silenciosa e omissa? Não. Eu prefiro acreditar e acredito, enfim, nas nossas instituições, nas instituições democráticas e legitimadas pelo texto constitucional. Eu não posso aceitar a hipótese de que há um golpe em curso e que nesse golpe em curso o Supremo Tribunal Federal é omisso, é negligente, é parte dele. Não. Isso não dialoga, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com a verdade. A verdade está com a Constituição, e a verdade está assim. A presidente cometeu crimes de responsabilidade, e pelos crimes que cometeu, ela precisa responder. Aliás, está respondendo. É disso que se trata. É esse o processo que nós
estamos vivenciando nessa quadra delicadíssima, não da democracia brasileira, que a todo momento e a todo instante está a se afirmar diante da sociedade brasileira. Portanto, senhor presidente, é preciso que nós tenhamos muita cautela, é preciso que nós tenhamos muita responsabilidade. Cautela porque esta máxima que querem fazer valer de que a presidente da República está sendo julgada sem crime, ora, o julgador nesse caso somos nós, senadores. Somos nós, senadores, que vamos aferir aqui, no devido processo legal, obedecendo o devido processo legal e o rito democrático que estabelece e pressupõe o Estado de direito democrático, abrindo campo para o contraditório, para que ele possa se estabelecer, mas, nesse caso, nós seremos os juízes. Senhor presidente, se nós formos na Papuda agora, na penitenciária da Papuda, e perguntarmos se algum daqueles cidadãos lá cometeram um crime, é possível que eles afirmem que não cometeram um crime. Mas assim não entendeu o julgador e assim não entendeu os fatos da vida real. É isso que vamos fazer aqui, como senadores da República, se a Câmara dos Deputados admitir o processo. Portanto, o crime, se há ou não, somos nós, como julgadores, que vamos identificar. Senador Ferraz, não tem. Portanto, eu trago mais uma vez a minha manifestação, a minha fala, a minha convicção de que não, a democracia brasileira está bem. E eu, sinceramente, senador Teomário, já vou ouvi-lo com muita atenção e com muito prazer, eu, sinceramente, não tenho medo do futuro. Porque o futuro é algo que nós estamos construindo hoje, no presente. Fazer simulações e cenários sobre o futuro, como? O futuro é algo que estamos construindo hoje. A decisão que tomarmos hoje é que terá desdobramento em razão do futuro que estaremos ou que já estamos construindo. O fato, senhor presidente, é que cada um de nós tem um juízo de valor. Eu seguramente tenho o meu, que não converge com o de Vossa Excelência, mas que converge com o do senador Álvaro Dias, que não converge com o do senador Teomário, e assim vamos tocando. O que nós não podemos, senhor presidente, é admitir que as coisas não estão sendo feitas como devem ser feitas. Porque atentar contra o valor maior das nossas instituições, aí sim é atentar contra o valor e o princípio da democracia. Ouço com enorme prazer o representante do Estado de Roraima nesta casa, senador Teomário. Senador Ferraz, sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência, quando sair do Senado, pode escrever seu livro de filosofia, que eu sou o primeiro na fila para comprar, e eu quero autógrafo, porque Vossa Excelência filosofou só em cima daquilo que está escrito na lei. Mas desde que aquilo ali fosse uma realidade. Vossa Excelência fez o rito. A Câmara admite, o Senado julga, a Constituição tem que tem a lei maior, ela foi feita para os grandes não massacrar os menores, e ficou nesse blá blá blá. Vocês estão vendo que não há nada concreto. Eu peço respeito a Vossa Excelência, só um pouquinho, porque o discurso só um não pouquinho, é blá blá blá. só um pouquinho. Se Vossa Excelência quer me apartear, Vossa Excelência me permite? Vossa Excelência me permite? É a fala de não, Vossa blá Excelência. blá blá é Vossa Excelência. Vossa Excelência está fazendo blá blá blá. Não dou a parte ao senador Vossa Excelência está me dando blá blá blá. Porque falta respeito a verdade. Eu trato com respeito e quero que Vossa Excelência trate. A Vossa Excelência, Vossa Excelência não admite a verdade. Vossa Excelência não admite a verdade. Vossa Excelência não admite a verdade. Vossa Excelência não admite. Não dou a parte. Vossa Excelência vai ter. Vossa Excelência vai ter acesso à tribuna. Não, mas ele não garantiu a palavra. Senhor presidente. O orador na tribuna tem direito a concluir o seu pronunciamento e dar a parte ou não. Senhor presidente, é preciso que haja respeito em nossos debates. Eu posso concordar ou divergir de Vossa Excelência, senador Paim. Aliás, divergimos ontem aqui, mas com mais alto respeito. O que eu não posso é admitir, com respeito a qualquer colega, chamar a fala de um de blá blá blá. Me perdoe.
Eu não estou aqui com blá, blá, blá. Eu estou aqui, senador Teomário, expressando as minhas opiniões. Artigo 14. Eu estou no uso da tribuna. Quando eu terminar a tribuna, o senador Teomário pode pedir o artigo 14. É um direito de Vossa Excelência, uma prerrogativa. E eu estarei aqui para ouvi-lo e jamais irei desrespeitá-lo. Jamais chamarei a fala de Vossa Excelência de blá, blá, blá. Sabe por quê? Porque, além de respeitar Vossa Excelência, eu respeito o povo do seu Estado, que o mandou para cá. E se o mandou para cá, é porque Vossa Excelência tem credenciais para representar o seu Estado. Por isso que eu jamais desrespeitarei a pessoa de Vossa Excelência ou mesmo as convicções de Vossa Excelência. Mas o debate precisa se dar, senhor presidente, em torno e no limite do conflito. O conflito é bem-vindo, o que não é bem-vindo é o confronto. Quem briga são as ideias, não são as pessoas, por isso mesmo, não há como você não aceitar uma opinião divergente. Eu vou reafirmar tudo que falei aqui, senhor presidente. As pessoas ouvem e interpretam e processam de acordo com a sua conveniência, senhor presidente. A presidente Dilma violou o artigo 85 da Constituição Federal, porque atentou contra as leis orçamentárias. Atentou contra as leis orçamentárias quando se valeu de todos os expedientes não admitidos pela lei para fraudar a verdade, para maquiar a verdade, para sinalizar para a população brasileira uma realidade que estava escamoteada nos números, que meses depois nós tomamos conhecimento. Senhor presidente, apenas em 2015, o governo federal mandou para esta casa, para o Congresso Brasileiro, uma medida provisória, abrindo crédito suplementar de 75 bilhões de reais para pagar as operações de crédito irregular que fez com os bancos federais, violação proibida pela lei de responsabilidade, pela lei que define as cláusulas e os crimes de responsabilidade. A presidente da República, ela emitiu decretos de suplementação sem autorização legislativa. A presidente da República se valeu, portanto, de mecanismos que contrariam de forma clara e objetiva as regras e a Constituição Federal, senhor presidente. Portanto, o fato objetivo, ele existe. Mas eu diria, com toda certeza e segurança, o fato objetivo existe não apenas porque atentou contra a lei orçamentária. O fato também existe porque atentou contra a probidade administrativa. Aliás, não apenas cometeu, como continua cometendo. Não é apenas opinião minha, é a opinião, inclusive, do Procurador-Geral da República, do doutor Rodrigo Janot, que condenou e recomendou ao Supremo Tribunal Federal não aceitar a nomeação do ex-presidente da República, Lula, por entender que nessa nomeação está um desvio de finalidade, qual seja, a função ali não era contribuir para a República, mas era tão somente se afastar da primeira instância do juiz Sérgio Moro, palavras do Procurador-Geral da República. Portanto, não apenas violou, como continua violando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Esse é o meu juízo de valor. Essa é a minha convicção, sobre a qual eu não me afastarei, com muita tranquilidade e absolutamente convicto e seguro daquilo que estou falando, daquilo que estou pensando e daquilo que vou fazer. Senhor presidente,
A presidente da República, de forma temerária, atentou contra a probidade administrativa quando não apenas administrou os interesses da República, mas quando, de forma premeditada, revelando o dolo, dentro de uma estratégia, por exemplo, administrou os preços da Petrobras de maneira artificial, senhor presidente. Para quê? Para que os preços não impactassem a inflação, para que a sociedade brasileira acreditasse que as contas públicas estavam em ordem, e ao fazer isso, produziu um prejuízo da ordem de 60 bilhões de reais, senhor presidente. Senhor presidente, qual a resposta nós vamos dar para os 25 mil brasileiros que aplicaram o seu fundo de garantia na Petrobras e que viram a economia de uma vida, senhor presidente, a economia de uma vida transformada em nada, dado que as ações da Petrobras nos últimos anos se depreciaram, se desvalorizaram, não porque o preço do petróleo internacionalmente está mais baixo, não. Isso é parte da verdade. A verdade inteira é que a Petrobras foi administrada, apropriada por interesse de baixa qualidade deste governo. Ao produzir esse prejuízo em pequenos trabalhadores, em aposentados, que aplicaram o seu fundo de garantia, ela produziu um resultado, um prejuízo para todos esses trabalhadores, senhor presidente. Eu vou adiante. Ela atentou contra a probidade administrativa, como presidente da República, tendo sido anteriormente presidente do Conselho de Administração, tendo sido anteriormente ministra das Minas e Energia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aquela quadrilha que se apropriou da Petrobras em forma de diretoria esteve no governo da presidente Dilma até 2014, praticando atos os mais ilícitos, e só foram exonerados por conta e obra da Operação Lava Jato. Ainda assim tentaram a todo custo fantasiar e mistificar de que não havia verdade e veracidade naquelas denúncias. Eu não sabia, eu não vi, eu nunca ouvi falar. Esse mantra, senhor presidente, esse mantra, ele não resiste. Como é possível a presidente da República anteriormente, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, autorizar com seu voto a compra de uma refinaria, a refinaria de Pasadena, que produziu prejuízos da ordem de 700 milhões de dólares? Eu não sabia, eu não recebi a nota técnica adequada para exercer o meu voto. Voto esse que foi fundamentado pelo hoje conhecido Nestor Severo, que até 2014 estava no governo da presidente Dilma. E não venham me afirmar, senhor presidente, que nós não podemos fazer o julgamento de atos realizados no mandato anterior. Nós não só podemos, como devemos, senhor presidente. Como devemos, senhor presidente. Porque a Constituição nos autoriza a que todos esses fatos possam ser incorporados a esse julgamento. O parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição Federal consagra que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não poderá ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Portanto, todos os atos da presidente da República realizados no mandato anterior
que têm vinculação com a sua função funcional, ao exercício da sua função, do seu cargo, eles podem, devem e precisam ser analisados. Não é o momento de nós darmos uma de canguru, senhor presidente, de botar de canguru, não de avestruz, perdão, enterrarmos a cabeça num buraco e não olharmos para a realidade como ela está se apresentando. Tampouco é razoável transferir a responsabilidade do colapso político, econômico e moral vivido pelo governo para as oposições, que nunca estiveram entrincheirados ao lado desse governo. Somos, portanto, adversários sinceros, não somos aliados circunstanciais, nunca fomos. Somos, portanto, e temos, portanto, posicionamentos claros e objetivos e previsíveis, senhor presidente. Portanto, senhor presidente, conscio da minha responsabilidade, eu não fugirei do debate com muita tranquilidade, sei que ele vai existir, sei que ele deve existir, mas de minha parte não faltará respeito, senhor presidente. Eu estou aqui para debater ideias, que não vou desmerecer, ainda que não concorde, ainda que divirja de todos os companheiros, pensem eles iguais a mim ou não. O fato objetivo é que se os deputados federais autorizarem o processamento do impedimento da presidente Dilma, e eu espero que o façam, porque estou consciente que os fatos objetivos determinados pela Constituição Federal estão presentes, e o pior cego é aquele que não quer ver. Isso acontecendo, já na segunda-feira nós estaremos aqui cuidando efetivamente do rito, para que este rito seja, assim, um rito republicano, dentro do Estado democrático de direito, estabelecendo o contraditório para que nós, juízes que somos, delegados pela Constituição Federal, possamos emitir o juízo de valor de cada um. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.